Felipe, e a gente queria que você falasse um pouquinho aí dessa trajetória. Você, como advogado cientista, também teve uma passagem pela política como suplente de vereador e também como muito bem cotado para uma vaga na UEP, né? Fala um pouquinho, assim, brevemente sobre a tua história. Marcela, eu vinha, antes de cair o áudio, agradecendo a vocês o convite, né, de estar aqui, de ter sido convidado. Eu tenho acompanhado aqui vocês e visto o quanto de importante debate que vocês têm extraído aqui e colocado em público. Eu acho que essa questão das lives veio para ficar, e quem soube continuá-la e reformulá-la no pós-pandemia é quem tem competência para isso, né? Porque carece de conteúdo aí, sobretudo do âmbito da política, para que a gente possa comentar com os nossos seguidores, né? E agradecer, sobretudo, ao Fred, que é um grande amigo de alguns anos já, que me fez o convite, que faz parte dessa equipe. Infelizmente, ele não pôde estar hoje aqui, mas deixo aqui meu abraço de agradecimento, né? E, para quem já me conhece há algum tempo, sabe que a história da política comigo já vem de alguns anos atrás, né? Eu sempre gostei muito de política e tentei unir a política que eu gosto com o que eu passei a fazer. Eu me formei em Direito, como vocês viram, né? Passei a advogar, mas vi que aquilo era só o que eu queria para o resto da vida e tentei unir a política com o direito. Fui fazer o mestrado fora, acabei me especializando em ciências jurídico-políticas. Em Portugal eles denominam assim, né? Aqui nós não temos essa junção ainda em termo acadêmico, mas praticamente nós vemos quase que diariamente nas grandes universidades, né? E o elo de ligação que eu encontrei para tentar ligar o direito com a política, que já são ciências, digamos assim, irmãs, né? Foi o direito eleitoral com o tempo. Eu participei da política, minha família materna fez política por muito tempo, na época ainda da política, digamos, não tão mercadológica como ela é hoje, né? Mas fez parte, então eu gostava de acompanhar. E fiz parte da vida partidária, né? Como você pontuou, eu já fui candidato a vereador, eu fui presidente de juventude, fui presidente do partido do PPS, à época, em Recife, né? Do Diretório Municipal em Recife. Fomos cotados para a Assembleia, tentamos aí trilhar um caminho político, mas depois eu acabei me especializando em direito eleitoral, indo para as universidades, comecei a dar aula no interior, também aqui no Recife, e a vida foi trilhando um caminho que não deixa de ser político, mas também nos bastidores e no âmbito, digamos, político-eleitoral e jurídico-eleitoral, sobretudo. Então, hoje, muito da minha trajetória eu devo ao que eu vivi na política, né? No protagonismo da política, quando eu fiz parte de partido político. Porque ali eu vivi muita coisa, aprendi muita coisa no dia a dia que a gente, na teoria, não vê. A gente não consegue extrair dos livros ou dos debates. A gente só aprende vivendo de fato. Então, eu tive essa questão, essa experiência política partidária, experiência política também pública, né? Já estive em cargos públicos também, né? E agora privada, com a advocacia, com a sala de aula. Isso tudo é política, né? O macro da política. A gente costuma, muitas vezes, reduzir a política à briga eleitoral, à rinha ou duelo eleitoral. Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso. A imprensa, por exemplo, vocês, quando trabalham na divulgação de informações políticas, vocês estão, de certa forma, fazendo parte do âmbito político, né? O advogado, quando está atuando, faz política, né? O legislador, quando está atuando, fazendo a lei, faz política, né? O próprio judiciário, internamente, nas escolhas dos seus presidentes dos tribunais, dos cargos específicos, né? Tem política interna. Então, não dá para a gente viver sem a participação política. E eu sofro, digamos assim, eu brinco, uma overdose disso, porque passo da política partidária para a política passando pelo judiciário, pela sala de aula. Então, é a vida que eu escolhi e, por isso, hoje, talvez estejamos aqui juntos para conversar sobre política. Felipe, política é algo... Quem gosta da política vive de uma forma diferente. E a gente
sofro preconceito também por gostar muito de política, porque as pessoas confundem política e politicagem. Olha, politicagem não é bacana, mas a política é o que nos move, é a ciência. A gente gosta E do debate, a gente gosta de estar nos bastidores, analisando tudo. E aí tem uma coisa também que tá influenciando bastante, que é a possível mini-reforma, né, eleitoral, que, se ela for aprovada no Congresso, depois de todo o trâmite no Congresso, sancionada, já passa a valer nas próximas eleições, se terminar durante até o dia 6 de outubro, né, que são as eleições de 2024. Mas dizem que, por exemplo, o presidente Rodrigo Pacheco ele não está querendo dar muito seguimento a isso, é o que dizem. Na sua análise, acha que toda essa confusão vai atrapalhar a mini-reforma política? Ela é realmente interessante e essencial para o país? Qual a sua análise? olha, Júnior e Marcela, a gente, se fizer um retrospecto aí de reformas eleitorais, né, na legislação eleitoral, a gente vai ver que desde o início da década passada, nós temos reformas no mínimo de 2 em 2 anos. Seja reforma legislativa, como está tendo agora, mudança de fato na lei, ou por meio de resolução do TSE. As decisões que, no fim das contas, interferem no dia a dia. Né? E quanto mais o cenário político vai ficando conturbado, instabilizado, digamos assim, né? Vai ficando acirrado, mais aparecem necessidades, digamos, de reforma. Né? Porque eu costumo dizer que o direito eleitoral, a legislação eleitoral, ela é o termômetro que afere como é que vai a política, porque ela é a parte do ordenamento que toca no coração dos políticos, que mais interessa a eles. Ora, o camarada vai legislar para o que o faz estar ali, modificando as regras daquilo que o fez chegar até ali. Então, é a pedra de toque, digamos assim, do legislador. Né? E quando o sistema político ele se acirra, quando a população passa a ter uma discussão maior sobre política no dia a dia, é mais evidente algumas fragilidades e a classe política busca, através dali, fazer reformas para acoplar alguns interesses. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver, por exemplo, que no auge da Lava Jato, da Operação Lava Jato, nós tivemos a proibição das pessoas jurídicas de fazerem doações de campanha. Né? Isso porque aquele escândalo que revelou, na verdade, a participação das empresas no seio do financiamento eleitoral, das grandes empreiteiras. Né? E aí disseram, não, vamos acabar com isso. Lá na frente, viram que ia faltar dinheiro. Então, precisava-se de um contraponto. Fizeram o FEFEC, que é o Fundo Especial para a Campanha Eleitoral, que hoje está na casa aí dos 5 bilhões. Né? Pois é. Então, foi uma alternativa àquilo ali que se decidiu, primeiro em jurisprudência, depois na legislação. Né? Depois vem a questão das coligações. É muito partido, vamos proibir as coligações, e proibindo as coligações, nós vamos ter e trazendo as cláusulas de barreira, né, que a gente chama no popular cláusula de desempenho, nós vamos ter o enxugamento dos partidos. Era essa a ideia há poucos anos atrás, 2017. E aí proibiram as coligações. Mas que os partidos magros, pequenos, ficaram sem acesso ao poder. Porque para formar uma chapinha, né, na proporcional ali, para eleger candidato proporcional e ter acesso ao fundo eleitoral, passou a ser muito difícil. E aí o que é que fizeram? Vamos ter que arrumar uma solução. Federações. Vamos para as federações. Mudaram de novo a legislação para as federações. Né? Isso eu estou dando apenas dois exemplos que aconteceram na década de agora, dos anos recentes. Mas se você for olhar a legislação, por exemplo, de propaganda política, né? O quanto de propaganda que se extinguiu, o quanto de novas propagandas passaram a existir, né? Redes sociais,
né? O impulsionamento, que passou a ser uma necessidade, era preciso regular. Fake news, que é o grande desafio, até agora não se conseguiu regular 100%. Né? Então, quanto mais se acelera os interesses e quanto mais se aceleram, digamos, o acirramento das discussões políticas, mais necessárias e também urgentes para a classe política vão se tornar reformas. E é isso que está acontecendo agora. Né? Nós estamos prestes a ter uma eleição municipal que tende a ser uma eleição acirrada, tende a ser uma eleição, digamos, ainda contaminada pela polarização que a gente, né, viu tão forte na última eleição, e que é preciso adequar algumas situações também já pensando em 2023. Então, o que é que a gente tem aí nessa mini-reforma? A questão das candidaturas femininas, né? O reforço na legislação para a questão sobretudo no crime de assédio, de retaliação às mulheres que também fazem parte de partido político, mas que não são candidatas, ou que não são, digamos, já têm mandato, então eles estão ampliando isso aí. Estão falando também na questão das candidaturas coletivas. E, na verdade, eles regular, mas extinguem. Porque dizem, olha, tudo bem, é preciso ter nesse projeto, né, que está aí, que ainda não foi aprovado, diga-se de passagem. É preciso a gente ter uma das pessoas que vão se candidatar na candidatura coletiva registrada. E aquela pessoa é quem vai ficar formalmente habilitada. Ou seja, se perde um pouco daquela ideia do coletivo que se achava antes. Né? E aí tem algumas modificações do fundo eleitoral, tem algumas modificações de propaganda, né? Tem umas questões, o aumento de casos, que aí é um ponto positivo, ao meu ver. Por exemplo, eles querem antecipar para não ficar naquela agonia dos 45 dias de campanha com o candidato ainda tendo que se registrar. Né? Convenções, eles querem, por isso, também antecipar prazos para os advogados e para o jurídico passarem a ser em dias úteis e não em dias corridos. Então, tem pontos positivos, Júnior e Marcelo, sim, mas também tem pontos que poderiam ser mais maturados no que eu acho que deveria ser uma grande discussão.